a verdade é. Bom dia, nação, tudo bem? Aqui é o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Nós sabemos que quem controla o mundo é o governo, e que sabemos que quem controla o governo são os Illuminati, os maçons de graus de alto níveis. E esses maçons de grau alto níveis, que são os Illuminati, os judeus da ONU, é uma elite askenaz preparada para trazer o governo mundial. Sabemos que eles estiveram diante da morte do Salvador, participaram da escravidão no Brasil e participam até agora de tudo o que acontece no mundo atual. A intenção desse governo que se instalou, que vai trazer um governo mundial, que são o povo do príncipe que há de vir, do livro de Daniel, capítulo 9, no verso 26, estão divididos hoje em duas partes. A parte azul e a parte vermelha. E eles têm que se dividir em duas partes, e nessas cores, vermelho e azul, para trabalhar um contra o outro. O vermelho se opõe contra o azul se opõe contra o vermelho. E nessa briga, eles conseguem formar uma base das duas vértices do triângulo. E na união futura do vermelho com o azul, nós teremos a cor roxo, que representará o governo final. Nós queremos falar um pouquinho para você do que é o comunismo. Mas para você entender o comunismo, você vai ter que entender o socialismo e o capitalismo. O socialismo e capitalismo são regimes? Não. Regime é a república, que é o tabuleiro que carrega o socialismo e o comunismo. A república não acaba, ela é um regime que veio para derrubar a monarquia. E esse regime república, ela vai até o final do mandato da besta. Até a besta vai governar em prol do regime república. Porém, existe, antes da besta atuar, dois tipos de cenário, dois tipos de arquivos políticos, que é o modelo socialista e o modelo capitalista. Essa didática, ela vai vir para simplificar essa ideia de política, porque política não se estuda, política se compreende através de fatos, através da raiz da palavra política, de como que o socialismo, capitalismo se formou e de onde. Deixa eu fazer aqui para você uma pequena didática linguística. Vamos supor que a república é uma pasta
do seu computador. Ela é uma pasta. E essa pasta chamada República, existe uma outra pasta que nós chamamos de subpasta. Nessas duas pastas dentro da República, temos o socialismo e o capitalismo. Então, o socialismo e o capitalismo pertencem à República, que é um regime que não acaba só quando a besta for vencida. Então, dentro dessa República existe duas pastas, socialismo e capitalismo. E essas duas pastas foram entregues a um grupo que se dividiu em dois. Um opositor e um repositor. O vermelho e o azul. O vermelho, ele vai trabalhar através da economia política baseada na sociedade, desenvolvendo o planejamento econômico. E o azul, ele trabalhará no planejamento econômico, desenvolvendo a base da sociedade. Você entendeu mais ou menos? De novo, o vermelho, ele trabalha na base da sociedade, desenvolvendo o plano econômico. E o azul, ele trabalha no plano econômico, desenvolvendo a base da sociedade. É mais ou menos o seguinte: por causa desse tipo de governo diferente um do outro, por causa do azul buscar dirigir a nação que ele está dirigindo através da base econômica para o desenvolvimento da sociedade, é que ela se coloca inimiga da base vermelha, que trabalha a partir do desenvolvimento da sociedade, da base da sociedade para o desenvolvimento econômico. Então, veja, o que nós temos aqui nessa didática visual? Temos o azul do seu lado direito e temos o vermelho do seu lado esquerdo. Esse vermelho e esse azul, se você pegar numa aquarela a cor vermelha e a cor azul e unir as duas cores, você vai ter uma cor chamada roxo ou púrpura, porque a púrpura ela é roxa. E você vai formar no cenário da história uma cor chamada argamã. Argamã é uma cor dada que você vai saber para quem, certo? Então, quem é o azul, quem é o vermelho, quem é o argamã e quem é o roxo? Agora você vai começar a entender. Nós vamos mostrar esse quadro para você do vermelho, do azul, do roxo, do argamã e da aquarela. Transformar esse quadro de cores para a nossa realidade. Nós vamos mostrar no cenário político e vamos mostrar para você o cenário religioso. Então é muito importante que você saiba o que nós estamos querendo dizer em relação a isso que nós estamos querendo te mostrar. Então, no cenário político, nós temos o seguinte: lembra que lá no outro triângulo tínhamos o vermelho e o azul, em cima o roxo e o argamã do lado? No cenário político, nós temos o azul, que é o capitalismo, temos o vermelho, que é o socialismo, que gera o roxo, que é o comunismo. Esse é o cenário político que vai trazer o anticristo. E no cenário religioso, temos o azul, que é o cristianismo, temos o vermelho, que é o islamismo, e a junção desses dois vai trazer no cenário religioso o judaísmo, que é o falso profeta. O que nós queremos te mostrar com isso? Primeiro, você precisa entender
a base do socialismo e capitalismo. Se você já estudou sobre isso, de repente você é uma pessoa que tem ciências políticas, é uma pessoa que dá aula, você é uma pessoa que dá palestra, daquilo que você desenvolveu e aprendeu da política. E nós não estamos aqui para questionar a sua palestra, ou o seu aprendizado, ou o seu ensino. Mas tem algo muito mais além do que os palestrantes têm desenvolvido através do seu longo tempo de trabalho para explicar o que é socialismo, o que é capitalismo. Capitalismo, ele trabalha contra o socialismo hoje e vice-versa. E essas são as palestras dadas no mundo todo. Só que tem um adendo aí. Para que você tenha o comunismo ele não vai nascer do nada. Ele tem que nascer de um casamento. Qual é o casamento? O casamento de duas figuras que sempre brigaram no cenário político: socialismo, capitalismo. O socialismo, ele é a cor vermelha do sistema, enquanto que o capitalismo é a cor azul. O capitalismo, ele tenta consertar o mundo através do desenvolvimento político para manter uma base social sólida. Enquanto que o socialismo, que é a parte vermelha, ele tenta consertar o mundo, começando primeiro pela base social, para que se venha acontecer um desenvolvimento econômico. Totalmente um oposto do outro. Mas isso foi feito de propósito, para que os ideais não fugissem do real objetivo, mas que eles trabalhassem lado oposto, para que a humanidade ela também pudesse degradar uma contra a outra, achando que o socialismo é contra o capitalismo. Uma coisa interessante, que você vai gostar muito desse estudo, e tu vai entender política como você nunca entendeu em pouco tempo, é que todos os políticos que trabalham para o socialismo combatem o comunismo. E todos os políticos que trabalham para o capitalismo também combatem o comunismo. Então nós temos quem é da ala social e da ala capitalista, capital. Ambos combatem o comunismo, tanto o socialismo como o capitalismo. O que você aprende hoje com o ensino? Que o socialismo é comunismo. Não é. Desculpa eu te dar essa notícia. Talvez isso vai trazer aí um desconforto para muitos que têm feito suas palestras, seus vídeos, seus sites. Mas de maneira nenhuma o capitalismo, de maneira nenhuma o socialismo é comunismo. Socialismo não é comunismo. O comunismo sairá do socialismo casado com o capitalismo. Você vai entender. Por que nós estamos dizendo para você isso? Porque eu tenho visto várias pessoas diplomadas, inteligentíssimas, formadas em ciência política, pregando muito bem contra o comunismo, mas são pessoas que, não estou dizendo que elas estão mentindo, estão enganadas, mas que ainda elas não perceberam algo, que o capitalismo e o socialismo representam uma bandeira chamada república. Então, olha bem, faz de conta que eu sou a república, e eu tenho na minha mão direita o capitalismo, e eu tenho na minha mão direita o socialismo. Eu tenho o azul na direita, eu tenho o vermelho na esquerda. As duas brigam entre si. Mas elas brigam entre si até enquanto não nasce uma terceira
mão, que nós chamaremos de comunismo. Essa terceira mão é as duas mãos juntas, ou assim no lado político, ou assim no lado religioso. O dia que essas duas mãos pararem de brigar no lado político, e no dia que elas pararem de brigar no lado religioso, essa terceira mão, ela virará o comunismo. Porque o comunismo só pode nascer do capitalismo e socialismo trabalhando juntos, na mesma plataforma republicana. Mas aí você vai ver políticos do capitalismo dizendo assim: olha, nós somos contra o socialismo e somos contra o comunismo. E vai vir um socialismo, que muitos também vão dizer: não, porque o comunismo não é legal, mas também somos contra o capitalismo. O que as pessoas que defendem o capitalismo não sabem é que o socialismo que ela ataca faz parte do capitalismo que ela hoje defende. E os políticos que defendem o socialismo e atacam o capitalismo, eles também não sabem que o capitalismo faz parte do socialismo. E o que é pior, o capitalismo hoje, ele combate o comunismo, mas quem combate o comunismo a partir do capitalismo não tem noção que o capitalismo é um pedaço do comunismo. E assim também acontece no socialismo. Porque eles enganaram até as pessoas que trabalham para eles, dentro de cargos altíssimos, e que não conseguem entender a política. Quando você lê o protocolo do Sábado de Sião, eles chegam a dizer lá que a política é algo tão oculto que até os que trabalham para nós é impossível deles saberem o teor da sua essência. Então, se você disser para mim assim: Edson, o comunismo existe hoje? Não existe ainda. Ah, mas o Hitler não trouxe o comunismo? Não. O Hitler não trouxe o comunismo. O Hitler trouxe o socialismo numa ideia de unir-se com o capitalismo e criar o comunismo. E o Hitler tenta essa conversa. Quem conhece de Segunda Guerra Mundial e já leu todos os anais da Segunda Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, que tinha ali o eixo, os dois eixos brigando junto, as tríplices, os grupos de aliados. Se houve uma tentativa de amistício todo momento para trazer essa união do capitalismo e socialismo, que não deu certo. Porque na Segunda Guerra Mundial, ambas tentaram trazer o comunismo. Só que foi o seguinte: o capitalismo se achou, quem trabalha no capitalismo, eles diziam assim: ó, nós vamos provar que o comunismo será melhor na linha do socialismo, começar de sociedade para economia. E o capitalismo dizia: olha, nós vamos mostrar que o governo comunista vai ser melhor com o modelo capitalista, que nós vamos começar da economia para a sociedade. E essa briga foi travada também na guerra que você conheceu como Guerra Fria, aonde cada uma queria mostrar dentro de todas as áreas quem era melhor para que o comunismo pudesse nascer bebê, porque o comunismo, ele é um feto que ainda não foi gerado, não foi dada a luz ainda ao comunismo. Ele é uma dor de parto no meio desses dois sistemas, socialista e capitalista. Mas como os políticos hoje não conseguem enxergar isso, é cada um brigando com a sua bandeira. Uns escolheram o capitalismo e estão lutando contra o socialismo e contra o comunismo. Mas quem está fazendo isso no capitalismo, mal sabe eles que o capitalismo deles também será parte do comunismo. Você está compreendendo? Eu sei que isso vai dar raiva em muita gente, muitas pessoas, muitos mestres, muitos doutores que falam bem pra caramba, vão
questionar. Eu sei que você é o burro, ignorante. Eu já estou sabendo de tudo, eu já estou preparado para tudo. Mas eu não estou desconstruindo nada do que os políticos estão pregando, os professores. Eu estou dizendo que além do que eles estão fazendo, existe uma outra base que eles não sabem. Que o capitalismo que eles tanto defendem, que não é comunista, que vai derrubar, que odeia o comunismo, é um pedaço do comunismo que vai se formar e vice-versa. Então deixa eu pegar aqui para você mais ou menos o nosso cenário político. Olha lá, nós temos ali na base do triângulo, na esquerda, o socialismo, certo? Temos o socialismo. As pessoas, os políticos e as pessoas que hoje defendem o socialismo, a esquerda, eles começam a brigar contra o capitalismo. E, consequentemente, são contra o comunismo. Eles não são a favor, eles são contra. Mas o capitalismo, para poder se defender, eles também brigam contra o socialismo e dizem que o socialismo é o comunismo. Mas isso foi coisa do capitalismo. Porque eles estão numa briga ferrenha até o dia em que essa parada aqui for resolvida. E ambas duas querem vir para o topo. Vocês nunca vão ver o socialismo no topo e nem o capitalismo. Porque ambas só poderão chegar no topo juntas. Isso aqui imita um pouco, ou bastante, as duas divisões das 12 tribos. Tu lembra que uma foi dividida e ficou em Jerusalém, que foi a casa de Judá, que era composta de Judá e Benjamim? E lembra que a outra era as outras 10 tribos, que passou a se chamar Casa de Israel e ficaram em Samaria? Exatamente. Então, assim também, esse império aqui, para ele poderem reinar juntos, eles têm que se unirem. É a mesma base, é uma repetição do que está na Escritura. Quando essas duas bases se unirem, certo? Quando o capitalismo se unir com o socialismo, vai acontecer isso aqui de cima, ó, vai virar um comunismo. Então, se você pegar o porquê dessa trajetória, é que a besta tem que vir, o anticristo tem que vir. Para o anticristo vir, ele tem que estar pronto o comunismo. O anticristo não vai agir nem no capitalismo. Eu fiz uma troca aqui. Tem que trazer o socialismo para cá. O anticristo não vai poder vir nem para a direita nem para a esquerda. Ele tem que se ascender. Então ele não vai. O anticristo não vai. Vou pegar o bonequinho aqui, né? O anticristo não vai agir nem no capitalismo e nem no socialismo. Ele precisa dos dois juntos para gerar isso aqui de cima, que vai ser o comunismo. O que é o capitalismo? Capitalismo é o sistema capital. É o governo atual de hoje, aonde o capitalismo, eles tentam construir o planeta através da economia, para que eles possam melhorar a base social. O socialismo é um sistema social, que quer dizer o seguinte: ao contrário do capitalismo, que quer começar tudo através do capital, o socialismo também, ele olha para o capital, mas ele tem uma ideia que é o seguinte: você só vai conseguir resolver as crises econômicas e o capitalismo do mundo através da base social. Primeiro se conserta na estrutura social, pessoas, infraestruturas, né? Dando condições para a sociedade. Aí você consegue ter uma economia legal. No capitalismo, não. O capitalismo, eles conseguirão resolver o problema do Brasil. Vamos pegar o Brasil, que é mais genérico. Não através da sociedade, mas através do capitalismo.
Porque se tiver um Brasil com os empresários em condição de dar emprego, tem como o povo trabalhar e ganhar o seu dinheiro. O que é diferente do socialismo. Que se o povo se formar, tiver condição, o povo pode ajudar no avanço da economia. E por isso esses dois blocos brigam até hoje. Mas isso tem que acontecer porque faz parte do plano para lá na frente se haver uma união desses dois, porque os dois nunca vão subir sozinhos, eles vão ter eles já sabem disso, e eles precisarão se unir para poder o vermelho e o azul virar um roxo e se levantar como comunismo. Aí o anticristo vem, a besta, e vai agir aqui. Só que eu tenho uma novidade para vocês depois. Então isso é o cenário político. Porém, não vai bastar só o capitalismo se unir com o socialismo para trazer o comunismo do anticristo no cenário político. É necessário que um outro cenário também se encaixe. E eu estou falando do cenário religioso. E no cenário religioso, à direita, o azul, é o cristianismo. Lembra que na política o azul é o capitalismo? Aqui no religioso é o cristianismo. Por isso que hoje você vê dentro da política muito cristãos. Porque o capitalismo é um sistema cristão da república. Não é a república que é cristã, é o sistema. O sistema o quê? O sistema capitalista. Ele é cristão. Por isso que o cristianismo está no mesmo patamar no cenário religioso. E o islamismo, ele já é aquela parte mais socialista, que é a base do que você está vendo no cenário político. E assim como aqui, no cenário político, o capitalismo tem que se unir ao socialismo para formar o comunismo, no cenário religioso, o cristianismo tem que se unir ao islamismo para gerar o cenário judaico. O judaísmo tem que estar lá no topo. E não adianta. Não é o Islã que vai controlar o mundo, o planeta. Não é o cristianismo, mas é o judaísmo. Porque o judaísmo é uma base comunista. Isso está no protocolo do Sábio de Sião, História Secreta do Brasil, e milhares de livros que, se a gente fosse sentar aqui para te falar, a gente ia fazer uma live só anotando. Então, esse cenário religioso, quem é que vai participar nele? O falso profeta. Então veja, a primeira besta do Apocalipse, Apocalipse 13, verso 1, será a besta do cenário político, que será o anticristo. E não terá nada de religioso nele, mas terá muita coisa de política, de governo. Ele vem para governar. Diferente da segunda besta, que é o falso profeta. Ela não vem para governar. Ela vem para trabalhar na consciência mundial. Ela vai trabalhar na consciência das pessoas, de que as pessoas têm que ter em mente que quem manda é o anticristo. Esse cenário religioso, a besta vai passar todo momento tratando de pessoas. E ele vai ter uma equipe, vai ter gente trabalhando para isso, vai ter as religiões acalmando as pessoas, tranquilizando-as, né? Olha, vamos seguir lá o nosso governador, nosso governo, nosso grande príncipe, nosso rei, vamos seguir a ele é o cara. Então, o falso profeta, ele vai estar todo momento trazendo profecias desse cara aqui, que é o anticristo, de uma vida muito melhor ainda do que ele já tem. Então, todo momento eles vão estar ali, tentando trazer esperança para as pessoas, falando que tudo vai mudar, que vai ser melhor, se já está bom vai ficar melhor ainda. Então tudo que essa besta aqui fizer
planejar, arquitetar, ela vai entregar para quem? Ela vai entregar para o falso profeta, porque lembra que o profeta, ele fica entre Deus e os homens, lembra disso? Então, esse profeta aqui, ele vai ser o intermediário, a besta não vai ter contato com o povo, o contato vai ser direto com o falso profeta, a besta vai querer ter contato com os reis, com os poderosos, né? Fazer aliança com países, a besta vai estar preocupada com isso, em rodar o mundo, porque já que ela é mundial, ela não vai poder nem parar só no lugar. Enquanto que o falso profeta, ele é aquele que vai formar uma equipe, formar grupo, pegar a religião que se unificou, aí vai ter os padres, os pastores, os rabinos, os pais de santo, que vão trabalhar, que vão ser os agentes do falso profeta, para poder manter o povo tranquilo, o povo calmo, o povo bem orientado, para que eles estejam bem firmes com aquela besta política que vocês estão vendo ali. Então isso é algo que se muitas pessoas que estão mergulhadas na política não sabem, que quando ela está combatendo, enquanto o capitalismo está combatendo o socialismo, na plataforma superfície da Terra, o capitalista não sabe que ele é parte do comunismo, que ele mesmo combate, e vice-versa. Mesma coisa para o socialismo. Então lembra que lá no triângulo das cores, nós temos o azul, que representa então no cenário político, capitalismo, no cenário religioso, cristianismo. O vermelho representa o socialismo no cenário político e a religião no cenário religioso. E o argamã representa no cenário político a primeira besta e no cenário religioso a segunda besta. E o roxo é a junção, é a homogeneização do vermelho com o azul. Se você pesquisar aí agora, qual é a combinação de cor, qual a cor secundária que vem do vermelho e azul, você vai ver que sempre foi roxo. A gente aprende isso no primário, né? Fazendo combinação de cores. A gente pega lá lápis de cor lá, né? A gente vai pintando o vermelho, bota o azul, sai roxo, né? Pega o amarelo, bota o vermelho, sai o verde, e assim vai. Então esse roxo, você vai encontrar ele direto na maçonaria. Direto. Tanto que o Halloween, que foi adotado aqui no Brasil, ele é um aval dado pela maçonaria. Você veja só, tanto que não é à toa que os católicos dizem que antigamente na Inquisição eles botavam os maçons na fogueira, porque chamavam eles de bruxo. Em certa parte tem um pingo de um pouco de verdade aí. Então veja bem, ó, o cenário aqui para você. Esse é o primeiro cenário das cores. Esse é o cenário político. E esse é o cenário religioso. Agora lembra aquela cor ali, ó, argamã? Edson, nunca ouvi falar disso. Esse argamã é falado aonde? Dentro da cabala judaica. Se você entrar no site maçônico, para ninguém dizer, vou entrar no site religioso, não, é perseguição. Se você entrar no site maçônico, ou você colocar assim no Google, a cor roxa, o que significa a cor roxa na maçonaria? Coloca no Google para você ver. Então você vai ver que no livro dos maçons, está dizendo ali, ó, na cabala, a palavra hebraica para o roxo, argamã, é um meio nimemônico, né? Nimemônico, representando as iniciais dos nomes dos 5 principais anjos em esoterismo judaico. Deu para entender porque que tem muita gente que diz que é anjo, essa história de anjo para lá, anjo para cá? Isso é uma outra fermentação judaica que está se espalhando nas redes sociais.
Essa história de anjo, eu sou um anjo general, eu sou um anjo capitão, você é anjo aqui, você é anjo para lá, né? Assim como o Idiche, assim como o negócio de chofar, de Kipai Talite, guardar sábado, tudo vem da base do Argamã. E o Argamã, ele é a cor roxa mais profunda do esoterismo judaico. É a cor que determina, é a cor da magia. Você vai ver em qualquer site judaico ou maçônico que o roxo é a cor da magia. E tudo para eles é magia na televisão. Se é Natal, é a magia do Natal. Se é Carnaval, é a magia do Carnaval. Se é a Páscoa, é a magia. Pode ver, tudo eles usam a palavra magia. Edson, mas o que será essa palavra magia? O que é a magia? Você vai entender. Agora, vamos supor que nessa minha mão direita é Iarro. E nessa minha mão esquerda é Terron. Então você tem aqui Iarro e você tem aqui Terron. Iarro tem poder. E o Terron, para imitar o poder do Criador que ele não consegue ter, ele tem um poder menor, chamado magia. E sem essa magia, nada que Terron faz hoje, através dos seus grupos, daria certo. Aí você pergunta, se o Iarro tem poder, e é maior do que o poder de Terron chamado magia, por que Iarro não vem e acaba logo com tudo? Por causa do pecado de Adão e Eva, que determinou esse tempo para que Iarro venha a agir com seu poder. Iarro não pode, no momento, interferir no percurso da humanidade, porque se você ler o livro dos apócrifos de Adão e Eva, ele diz para Adão, olha Adão, o tempo determinado para você e a sua posteridade tem que se cumprir, até que eu venha. Então, enquanto Iarro não pode vir com o seu poder, porque ele tem que ser fiel ao que foi falado para Adão e Eva, Terron vai agindo com seu minúsculo poder chamado magia, e ele distribui essas magias com os homens também. Então tudo que você vê no governo república é a base de magia. Só que você não vai ver ninguém com chapéu de bruxo, ninguém com pentagramas na roupa, que nem o Mickey Mouse, não. Porque a magia que hoje é usada no Ocidente e com a república, ela é uma magia oculta. Ela está longe dos teus olhos. Você não pode saber quem são os magos do Ocidente, porque tem os magos do Oriente. Você não pode saber quem são os magos do Ocidente. E só quem tem a magia que pode governar o mundo, pode governar o sistema, pode entrar numa televisão, pode ter uma rede de televisão. E quem é que hoje guarda, quem é o guardião dessa magia do Ocidente? A maçonaria. Não a maçonaria capenga, né, de graus pequenos, de pessoas que apenas são bonecos para poder mostrar um lado explícito da maçonaria, mas uma maçonaria oculta, de graus elevadíssimos, de 30º grau para cima, de pessoas que jamais esses maçons que estão aí hoje vão alcançar esse patamar. Porque esses são da casta dos Askenazi, entenda bem. Grau 30, 31, 32 e 33, por que não é qualquer maçom, por mais influente que ele seja, ele vai chegar nesse grau 30, 31, 32, 33? Porque para o maçom de hoje chegar no grau 30, 31, 32 e 33, ele tinha que no mínimo ter sangue askenaz, da descendência de quem? De Jafé. Não basta só ser da descendência de Jafé, não basta só ser branco, não basta só ser europeu, ele tem que ter uma linhagem sanguínea dessa linhagem chamada Askenaz. Por isso que no grau 30, se talvez você é maçom, está me ouvindo aqui, e você é dono de uma grande empresa, e você acha que só porque eles te deram essa condição na maçonaria, que você vai assumir o grau supremo deles, não vai.
porque aí você já... Porque todos os requisitos para você ser um maçom bem-sucedido, você chegou. Porém, no 30º grau para cima, o requisito maior você não vai ter, que é o sangue deles, que é o sangue Askenaz. E tem muito maçom lutando para ser grau 30, tem maçom lutando para ser grau 31, 32, 33, tem muitos lutando, mas só consegue quem tem sangue Askenaz. E são esses Askenazes que estão hoje na televisão, mandando na mídia, mandando no planeta, dentro do poderio acima daqueles que você acha que são os poderosos e não são. São os Askenazes. Somente o grau 30 a 33 é que pode bater o martelo final. Esses poderosos são eles que trabalham para trazer o comunismo, que é o império da besta, porque a besta não pode aparecer sem antes, não acontecer o comunismo, que vai ser o bebê gerado dessa junção do socialismo com o capitalismo, o côncavo e o convexo político. Olha que coisa interessante. Então, essa base de cor do Argamã, que está hoje associado ao capitalismo e socialismo, ao islamismo e cristianismo, que vai gerar o quê? Um comunismo. E o comunismo na política é o judaísmo no religioso. Porque você tem que entender um detalhe, gente. O judaísmo trará o comunismo e será mundial, porque são a mesma coisa. Por que você não ouve falar muito no judaísmo no Brasil? Porque aqui eles não usam a palavra judaísmo, eles usam a palavra comunismo. E comunismo ainda não veio. E o judaísmo que está aí é religioso. Eles estão achando que são judeus, mas não são. Eles não são nem os verdadeiros e nem os impostores. Porque o verdadeiro judaísmo mesmo, que vai vir para governar, ele só pode vir quando o cristianismo se associar ao islamismo e der as mãos. Aí você vai ter o comunismo no mundo, não é só no Brasil. Mas quando você ouve falar de judaísmo, você está ouvindo falar de comunismo. E quando você ouvir falar de comunismo, você está ouvindo falar de judaísmo. Leia o protocolo do Sábio de Sião, a história secreta do Brasil, que está lá, mostrando, com todas as letras, que judaísmo é o próprio comunismo. São as mesmas coisas, mas isso não fica subentendido para quem está mergulhado na política, porque eles estão tão mergulhados nas políticas que eles não conseguem enxergar essa profundidade do que é a política hoje. A política é uma bolha chamada república, onde todos estão dentro dessa bolha pensando que um é diferente do outro. Se você analisar, então vamos recapitular uma coisa aqui. Vamos recapitular? Vamos. Porque eu preciso entrar numa área mais que é complexa, mas vai virar uma área, vai virar uma parte fácil para você entender. Então talvez você esteja me perguntando o seguinte, talvez você me pergunte assim, Edson, então agora eu entendi. Os poderosos, tanto na área política e religiosa, vão se unir para trazer o império da besta, o Senado, não é o regime, eu falei aqui agora, eles vão trazer o modelo de governo, que é o comunismo. Edson, comunismo é república? Comunismo pertence também à república. A república é a mãe de tudo. Vamos supor que a república fosse esse livro aqui, que é o tabuleiro. Tabuleiro República. O que tem dentro da república? Bota isso na tua mente. República não acaba.
Enquanto a besta existir, enquanto não acabar tudo, a república vai até a vinda de Yahushua. Então, olha, república é um regime, aquele que Samael apresentou de luz e trevas. Dentro dessa república tem capitalismo, socialismo e um comunismo que ainda não nasceu, ele só é falado. Isso é uma ideia de que ele existe em alguns lugares. Ah, Cuba foi comunista, a União Soviética foi comunista, eles te dão essa ideia, que é uma briga capitalista contra o socialismo. Então veja, o capitalismo e o socialismo e o comunismo são peças desta república, do cenário político. Numa outra banda desse tabuleiro república, existe também um cenário religioso. E você tem o islamismo, e o cristianismo e o judaísmo, que também são pedras do tabuleiro república. Eu e você também estamos dentro dessa república. Todas as empresas que você trabalha estão dentro da república. Todos os políticos, direita e esquerda, estão dentro da república. A república tem duas bandas, direita e esquerda. Por isso que eu estou falando que os que se formaram em ciência política, eles pensam que descobriu o Brasil, e é um brigando contra o outro. Só que a pessoa que tenta explicar o capitalismo contra o socialismo, que eles chamam de comunismo, ele não sabe que o capitalismo também é um pedaço do comunismo que vai se formar. Você compreende? Se você é político, você não deveria estar em nenhum dos dois lados. Essa seria o meu conselho para vocês. Pegar aquela base de Yahushua. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Porque nenhum dos dois quer construir pátria sozinho. Enquanto um mete o pau no outro que está do lado do comunismo, o que está metendo o pau no outro também é parte do comunismo. Mas isso os políticos de hoje não vão entender. Por isso que eles vão brigar direto. E essa briga você vê dentro da Câmara de Deputados. Você vê na televisão, na TV Senado. Você vê na tua frente, se você for na Câmara do Vereador, aí da tua cidade, está lá a direita brigando com a esquerda brigando com a direita. E o povo ali torcendo para o seu time. Só que o que esse sistema político não sabe, você pode fazer faculdade de política, você pode fazer pós-graduação, MBA, doutorado, mestrado de política, você pode fazer o que você quiser, que você não vai entender isso pelo estudo complexo que você recebe. E quanto mais você se aprofunda no estudo, mais complexo fica, mais difícil fica a compreensão do que você está imergido. Pelos meios comum, fácil, você não deveria estar de nenhum dos dois lados, porque os dois lados se pertencem, embora o momento não é de mostrar essa realidade. Você está compreendendo mais ou menos o que eu estou dizendo para você? Só que tem um detalhe. Aí agora, você me pergunta assim, Edson, então, os homens, seres humanos, que trabalham para o socialismo, que trabalham para o capitalismo, que trabalham para a direita, que trabalham para a esquerda, os religiosos poderosos, eles vão conseguir montar o comunismo. E para montar o comunismo tem que se juntar ao socialismo e capitalismo. Eles vão conseguir, Edson? Não. Vai ser frustrado os seus planos. E essa frustração você vai encontrar no livro de Apocalipse 9. Quem vai terminar o trabalho para que o comunismo exista são os demônios que vão sair do abismo insondável. Nossa, Edson, está escrito em Daniel, mas eu vou te dar uma passagem mais forte que é Apocalipse. Abre aí rapidinho, tu vai ler um pequeno trecho, tá? Nada de ler tudo
Mas é bom que você leia esse Apocalipse 9 aqui. Nesse trecho de Apocalipse 9, deixa eu botar aqui para você. Olha só como que esses homens que estão no governo, no poder militar, no executivo, no judiciário, eles não vão conseguir criar o comunismo. Quem vai terminar essa obra, que é o comunismo para a besta reinar, serão os demônios que vão sair do abismo, a sociedade do vril. E eles vão castigar os poderosos por terem sido incompetentes, de não entender o que é política, ficar brigando um contra o outro, quando tudo que eles tinham que fazer é encaixar as duas peças para que o comunismo nascesse. Olha aqui que interessante. Nós temos aqui Apocalipse, capítulo 9, verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem. Vou pegar do 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Por isso que vai ter que ter o selamento. O selamento tem que acontecer antes desses demônios saírem do abismo. E quem tiver o selo de Arro, esses demônios não vão poder tocar. E foi, verso 5, e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Viu aí, ó? Que situação, né? Vamos pegar aqui. Eu vou dar uma adiantada. Capítulo 9, verso 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca, nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e da prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Está vendo aqui? Todos os maçons, governantes, políticos, que hoje trabalham para a magia de Argamã, a magia roxa, invisível, que age por mãos invisíveis, que quando uma mídia televisiva te passa uma informação de um jornal, de uma reportagem, você não consegue enxergar a primeira notícia que é oculta, somente a explícita vem para você. Esses mesmos que deveriam construir o comunismo, mas ficam brigando um entre o outro, socialismo contra o capitalismo. Quando os demônios vier, vai ser como dissesse assim, agora vocês podem arrumar alguma coisa para fazer, que nós vamos terminar o que você não conseguiu, vocês são incompetentes. Você está vendo, entendeu que tudo isso que você está vendo aqui, do Quinto Império ser construído, o Quinto Império, nação, não vai ser finalizado por seres humanos.
Os seres humanos de hoje, que são os poderosos, que se acham super-homem, eles querem finalizar isso. Essa agenda já vem desde Karl Marx. Mas eles não vão conseguir. Porque os demônios vão sair muito revoltados. Cadê minha roupa? Cadê minha roupa humana? Cadê o projeto que os seus cientistas fizeram? E aí não vai adiantar mais nada eles querer fazer tudo correndo em cima da hora, porque os demônios não terão essa paciência. Eles dirão, olha, agora deixa que a gente prepare o caminho para o nosso mestre. E vocês vão ser atormentados 5 meses como castigo. Veja que eles são atormentados, mas eles não morrem. Porque depois de serem atormentados, essa mesma corja na política que está aí hoje, no sistema que você vê, vai seguir esses demônios. Eles vão ser atormentados como castigo, mas depois eles vão tudo tremendo de medo, seguir os demônios para terminar o caminho para o comunismo. Então, se você pegar esse cenário político, por exemplo, os seres humanos poderosos que movem o mundo, que está aqui no capitalismo, mais do socialismo, eles vão ser derrubados, eles não vão conseguir criar isso aqui de cima, esse comunismo, eles não conseguem. Os demônios que vão ser soltos é que vai criar esse império comunista. E os seres humanos poderosos vão seguir que nem cachorrinhos esses demônios. Porque repara que eles não morrem, eles só levam um castigo. E é o castigo. Então, assim como eles hoje fazem a nação fazer tudo o que eles querem através do medo, eles também vão beber desse gostinho de ter medo também. O Isaías diz que esse povo, eles vão beber 7 vezes mais o medo que eles fazem hoje as pessoas terem. Sacou? Bota máscara, que só vai ser preso. O coronavírus está matando. Esses medos que eles vão jogando na humanidade, e algumas mortes que eles devem estar gerando para poder isso ser uma realidade, eles vão sofrer também 5 meses na mão dos demônios. Tudo que eles estão plantando com a humanidade hoje, esses governantes poderosos, os demônios vão fazer com eles. Só não vai matá-los, mas vai atormentá-los por 5 meses. Imagina. E depois eles vão seguir com medo os intentos, como que vai ser como os demônios falassem assim, ô incompetente, vem cá e vem ver como é que se faz. Entendeu? E vão ficar como capachinhos atrás dos demônios que vão construir esse comunismo para que a besta venha. E esse será o verdadeiro povo do príncipe Adivinho, que é os demônios. Esses são o povo do príncipe Adivinho de verdade. E não os askenazes de hoje, os luminatis, que tentam fazer o que só os demônios vão conseguir fazer para que a besta venha. E tudo isso depois do terremoto. Vocês viram aí? E olha então, gente, por isso que você vai ver ali, esses demônios que eu estou falando que vai aparecer é o que o João viu no livro de Apocalipse, capítulo 9, no verso 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos para a guerra. Vê que ele fala o aspecto dos gafanhotos. Não era que esses demônios eram gafanhotos, mas eles lembravam a João gafanhotos. Então o que João viu? O que João viu como gafanhoto naquela época, nós vemos hoje como ETs. E aquilo que nós vemos hoje como ETs são o mesmo demônio que João viu naquela época como gafanhoto. Apocalipse 9:7. Está se tratando dos mesmos demônios, mas em eras diferentes e em visões diferentes, porque na época de João não tinha ainda a figura dos ETs. Você compreende? E você vê que a semelhança é gigante, né? Então você veja, olha só para você entender o caminho. Isso tudo para você saber o seguinte: quem controlará o mundo?
Quem controlará o nosso mundo daqui a algum tempo? Essa é a pergunta que a gente precisa resolver. Quem controlará o mundo será a besta. Mas para a besta vir, o comunismo judaico tem que estar no topo. Os demônios vão resolver essa parada, que nem os askenazes vão conseguir resolver. E muitos deles vão se arrepender vendo a grande besteira que fizeram, seguindo a um Deus que é das trevas e das sombras, quando na verdade eles deviam estar seguindo o que, gente? O Deus, o Yahweh, o nosso Criador. Isso é algo que a gente precisa muito ficar atento. Você que gosta de política, intervenção militar, como é que você vai pedir intervenção militar se o Brasil já é um militarismo intervencionista? O Brasil foi formado debaixo de militarismo. É só você pegar 1889 de Marechal Deodoro da Fonseca, que derrubou com golpe de Estado todo o Império Monárquico e estabeleceu essa república que está aí hoje. Tudo baseado através da anarquia. E você veja que as pessoas estão pedindo intervenção militar para um país que já é militar intervencionista. Não existe para onde correr dentro da política. Para onde você for, você está dentro dos dois braços, das duas peças do comunismo. Uma jurando de pé junto que ela é contra o comunismo. A outra defendendo o comunismo, não faz parte dela. E na verdade, todas as duas, direita e esquerda, azul e vermelho, capitalismo e socialismo, são duas peças importantes dentro da república para formar nessa república o comunismo do novo normal que eles estão vendendo para você na mídia hoje. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Muito obrigado, nação, obrigado a vocês que estão no chat, e que a roxa carregue todos na palma de suas mãos. Até a próxima.